Bom dia, bem-vindos à terceira aula de Introdução à Física Estelar. Nas primeiras duas, tratamos de alguns conceitos básicos da astronomia em geral, não necessariamente da física estelar. Mas agora vamos começar mesmo com a física estelar, com a classificação dos espectros de estrelas. Observando as estrelas, nos damos conta que existe uma variedade enorme de estrelas e suas propriedades. Por exemplo, as massas variam de 1/14 a uns 150 massas solares e os raios da ordem de 1/8 até uns 1700 raios solares, para se ter uma ideia de qual pequeno, respectivamente grande isso é. A menor estrela é só um pouco maior que Júpiter, enquanto a maior é tão grande que se você posicionasse ela no lugar do Sol, ela se estenderia além da órbita de Júpiter. E por estas faixas de valores também dá para ver que nosso Sol é uma estrela relativamente pequena e de baixa massa. As temperaturas vão de 2000 a 50.000 Kelvin. É importante dizer que são as temperaturas na superfície. Vamos ver nesta disciplina aqui no interior, as temperaturas são bem mais altas. As luminosidades vão de 10 a menos 5 a 10 a 6 luminosidades solares. Então, nesse quesito, o Sol está mais ou menos no meio, numa escala logarítmica. E, por fim, as densidades variam por umas mais que 8 ordens de magnitudes. E, de novo, para se ter uma ideia, a estrela menos densa é menos densa que nosso ar. Então, é realmente um objeto bem tênue mesmo. Enquanto a mais densa tem uma densidade da ordem da densidade da Terra. Existem objetos bem mais densos que vamos tratar também, mas que não são estrelas propriamente ditas. A gente viu na aula anterior que a estrela é definida como algo que faz fusão nuclear estável no seu interior. Quando ela morre, ela pode se tornar uma anã branca ou uma estrela de nêutron ou até um buraco negro. Aí esses objetos têm densidades ainda muito maiores. Anãs brancas de 10 a 9 kg por metro cúbico e estrelas de nêutrons 10 a 17 kg por metro cúbico. Vamos entrar em muito mais detalhes sobre esses objetos numa aula lá na segunda metade da disciplina. Então, com esta enorme variedade de estrelas e suas propriedades, seria bom botar alguma ordem nelas para melhorar nosso entendimento delas. Um problema é que não temos acesso ao interior desses corpos. A única coisa que a gente tem da maioria das estrelas, de quase todas, é o espectro que vem da superfície delas. E então, inicialmente, a única classificação que podemos fazer é pelos espectros. Isso foi feito primeira vez uns 130 anos atrás, em Harvard, por Pickering e Fleming. Eles ordenaram os espectros das estrelas usando como critério intensidades e larguras de linhas de absorção de hidrogênio, a série de Balmer, e deram nomes de A a Q para essas classificações, A sendo as estrelas com as mais fortes linhas de Balmer e Q com as mais fracas. Mas nesta sequência de A a Q, nem todas as propriedades mudavam de maneira contínua de A a Q. Por exemplo, a região de maior emissão de luz, o pico do espectro,
pulava ida e volta de uma classe para a próxima, tal que em 1901 a N-Jump Cannon reclassificou ou reordenou essas classes, tal que sobravam depois só S7, O, B, A, F, G, K e M, mudou a ordem também. E dentro de uma dessas classes, O, B, A, etc., fez subdivisões, subclasses de 0 a 9. Aqui do lado vemos a sequência de O4 até M4. Dá para ver que o A, a classe com as mais fortes linhas de Balmer, agora fica no meio, mas mesmo assim dá para ver, acho que pela imagem, de que agora temos uma sequência lógica, uma onde todas as propriedades mudam suavemente de O até M. E acontece que isso é uma sequência em temperatura. Às vezes se chama as estrelas no começo dessa sequência, O e B, que são as mais quentes, de early type precoces, e as no final, M, K, M, de late type tardias. Isso vem de uma época quando acharam que isso era uma sequência evolutiva, o que não é o caso. Mesmo assim, como muitas coisas na astronomia, esses nomes ainda estão sendo usados, os early type e late type, apesar de não fazerem mais muito sentido. A sequência O, B, A, F, G, K, M pode ser memorizado usando frases mnemônicas. Uma das mais conhecidas, ou na verdade a única que eu conheço, é a inglesa "Oh, be a fine girl, kiss me". Obviamente isso é um pouco sexista. Para quem prefere, pode substituir o girl por guy, mas isso também não melhora muito. Talvez esteja na hora de a União Astronômica inventar uma frase mais correta para memorizar esta sequência. Mas duvido que ia pegar, então por enquanto temos esta frase para memorizar esta sequência. Há adições a esta sequência também. Por exemplo, alguns astrônomos adicionaram as classes L e T para estrelas mais frias que o M, incluindo anãs brancos. O L não sendo o mesmo L que do Flaming e do Pickering. Aí, para tornar a frase mnemônica ainda pior, se poderia acrescentar ela por less talk. O total agora quer dizer algo tipo me beije e cala a boca. Obviamente há também espaço para aprimoramentos desta nova frase mnemônica. Mas, na verdade, essas classes L e T não são tão bem estabelecidos. Eu também já vi outras letras sendo usadas para classes além do M. Aqui do lado esquerdo vemos os espectros dos tipos O a M, como apareceriam se você passasse elas, a luz das estrelas, por um prisma e jogasse numa tela. Basicamente a versão colorida da figura 2 slides atrás. E do lado direito, como função, fluxo em função do comprimento de onda. Dá para ver bem as linhas de absorção nos espectros na imagem esquerda como linhas pretas e na imagem direita como mínimas estreitas. E dá para ver também que, por exemplo, as linhas de hidrogênio são as mais fortes na classe A. E dá para ver também na imagem esquerda, nem tanto, mas na imagem direita, como de O a M o pico se desloca de comprimentos de onda curtos para comprimentos de onda longas, ou seja, que
a temperatura diminui ao longo da sequência OAM. Nesta tabela se vê que a sequência de OAM não é apenas uma sequência em temperatura, mas também em outras propriedades, pelo menos quando se limita à sequência principal. Aí a cor, que está obviamente correlacionado com a temperatura, muda de maneira contínua de OAM. A massa das estrelas, o tamanho, a luminosidade. Bom, aqui os valores são valores médias, dependendo da fonte que você consulta, os limites e valores médias de cada classe podem ser um pouco diferentes também, mas é desta ordem. E onde fica o Sol nesta classificação? Como sempre, um pouco abaixo do meio. O Sol é um tipo G2 neste esquema e o Sol, segundo este esquema, então tem temperatura entre 5 e 6 mil graus Celsius, o que é o caso, é mais ou menos amarelo, tem uma massa da ordem de 1,1 massas solares, obviamente ela é de 1, né? Mesma coisa com raio e luminosidade. Então, como dito, afinal isso foi o critério de classificação. As estrelas tipo A são as que têm as mais fortes linhas de Balmer, linhas de hidrogênio. E aí dava para suspeitar que isso significa que essas estrelas tipo A são as estrelas com maior abundância de hidrogênio, né? Será que é assim mesmo? Mas isso seria um pouco esquisito, né? Porque, primeiro, todas as estrelas que foram usadas para fazer esta classificação são da vizinhança solar, ou uma região naquela todas as estrelas têm praticamente a mesma composição química, todas são feitas mais ou menos do mesmo material. E, além disso, é difícil pensar em motivos porque estrelas lá no meio da escala de temperatura teriam mais hidrogênio do que estrelas mais quentes e estrelas mais frias. Então, não deve ser a abundância de hidrogênio, ou pelo menos não ela sozinha, que determina quão fortes são estas linhas de absorção de Balmer no espectro da estrela. O que influencia mais na intensidade dessas linhas de Balmer é o número de átomos na atmosfera da estrela que podem produzir estas linhas de Balmer em absorção, isto é, que estão no nível inferior dessas linhas de Balmer. Só esses podem fazer a transição deste nível para um nível superior e produzir uma das linhas de Balmer. Então, precisamos de átomos no nível n igual 2. E n igual 2 significa o primeiro estado excitado, então essas linhas vão ser fortes para aquelas estrelas que têm muitos átomos de hidrogênio no primeiro estado excitado nas suas atmosferas. E como determinar qual a porcentagem dos átomos de hidrogênio na atmosfera da estrela que estão nesse primeiro estado excitado? Para isso, usamos algo que conhecemos de fenômenos térmicos, o fato de que as velocidades das partículas num gás com uma dada temperatura segue a tal da distribuição de Boltzmann. Aqui vocês veem a fórmula e embaixo vocês veem esta distribuição de velocidades como figura. E dá para ver que quanto maior é a temperatura do gás, tanto maior são as velocidades. Numa velocidade tanto mais alta fica o pico desta distribuição de Boltzmann. E a velocidade para que ela ocorre este pico é fácil de determinar. É só achar o máximo da curva dada por esta função aqui.
Suponho que vocês lembram como se acha o máximo de uma curva, é um bom exercício para fazer em casa. E o pico então corresponde à velocidade mais provável das partículas neste gás, e o valor, vocês veem aqui, é proporcional à raiz da temperatura do gás e inversamente proporcional à raiz da massa das partículas do gás. E um pouco mais alto é a tal da velocidade média quadrática. O que é isso? Se você pega os quadrados das velocidades das partículas, tira a média e depois tira a raiz de novo, você tem este valor aqui. E pela maneira como se calcula esta velocidade média quadrática também é claro que isso é a velocidade que corresponde à energia cinética média. E o que isso tem a ver com o nosso problema de querer estimar quantos átomos de hidrogênio estão no primeiro estado excitado? Acontece que quanto maior é a temperatura do gás, tanto maior é o número de choques que os átomos fazem entre si por causa dessas velocidades maiores, e tanto mais partículas estarão em estados excitados, porque são esses choques que causam os átomos a estarem em estados excitados. E fazendo os cálculos direitinho, quer dizer, o Boltzmann fez os cálculos direitinho, a gente não vai fazer isso, a gente só usa o resultado dele. Ele achou que o número de átomos num dado estado é proporcional a E elevado a menos a energia daquele estado dividida por kT, onde T é a temperatura absoluta do material no caso do gás. E então a razão entre o número de átomos em dois diferentes estados, vamos chamá-los de A e B, é igual à razão entre E elevado a menos estas duas energias dividido por kT. O que também podemos escrever assim. E para realmente saber a razão entre átomos com energia EA e energia IB, ainda temos que levar em conta de que pode ter números diferentes de estados com energia EA e energia EB. A gente conhece isso do átomo de hidrogênio, de física quântica. A gente aprendeu lá que, ignorando o spin, tem apenas um estado fundamental, 1s, mas tem 4 estados com n igual a 2, o 2s e os 3 2p. Então temos que ainda multiplicar esta razão pela razão entre o número de níveis, como mostra esta fórmula aqui. E o que importa para nós nesta fórmula é que a temperatura T aparece no denominador do expoente, tal que podemos dizer que quanto maior é a temperatura, tanto mais átomos se encontram em estados excitados em relação ao número de átomos no estado fundamental. Isso vai ser importante daqui a pouco. Vamos estimar esta razão entre átomos no primeiro estado excitado e no estado fundamental usando coisas que a gente conhece de física quântica. Primeiro, para o estado fundamental, quantos estados temos? Agora não vamos ignorar o spin, aí temos 2 estados fundamentais. E qual a energia desses estados fundamentais? É menos uma energia de Bohr, menos 13,6 elétron-volts. E no primeiro estado fundamental, como dito, temos agora com spin 2 vezes 4 estados ou orbitais, se quiser. Então 8, e a energia é menos 1 sobre
2 em quadrado menos 1/4 desta energia de Bohr menos 3,4 elétron-volts. E com esses números conseguimos calcular a razão entre o número de átomos no primeiro estado excitado e de átomos no estado fundamental em função da temperatura. Aqui não mostramos exatamente isso. Esta figura mostra a razão entre o número de átomos no primeiro estado excitado e o número de átomos em um dos dois estados. Mas as duas curvas aumentam quando a temperatura aumenta. Então, disso concluímos que quanto mais alta a temperatura, tanto mais átomos temos no primeiro estado excitado, e então a intensidade dessas linhas de Balmer deve aumentar cada vez mais quando a temperatura aumenta, mas obviamente ela aumenta só até uma certa temperatura e depois não mais. Por que isso? Porque a gente não levou em conta que aumentando a temperatura não vai apenas se esvaziando o estado fundamental, mas a partir de certo momento também o primeiro estado excitado por mais e mais átomos estarem em estados além deste primeiro estado excitado, em estados mais excitados ainda e principalmente em estados ionizados. E este número de átomos de hidrogênio no estado ionizado também dá para estimar em função da temperatura. Aí para isso precisamos de algo que chamamos de funções de partição, Z para os dois estados de interesse, e neste caso os estados de interesse são o átomo não ionizado e o átomo ionizado. E aqui vocês veem como se calcula para cada um desses estados a função de partição. A função de partição de um dos seus dois estados, por exemplo, o do hidrogênio não ionizado, é somado sobre todos os subestados do seu estado. No caso do hidrogênio não ionizado, seriam os estados correspondendo aos diferentes valores de N. E para cada um você calcula o grau de degenerescência daquele nível vezes este termo que depende da energia daquele nível, onde o E1 seria a energia do estado fundamental, e soma isso sobre todos os seus subestados, sobre todos os seus valores de N. Podemos interpretar isso como a soma ponderada do número de estados possíveis do átomo ou íon, e os pesos da ponderação então são elevado a menos a diferença de energia entre aquele estado e o estado fundamental. E a razão do número de átomos nos seus dois estados, no caso de átomos ionizados e átomos não ionizados, é basicamente a razão entre esses dois valores de função de partição, só que entram alguns fatores a mais. Como vocês veem aqui, a gente chama esta equação de Saha. Bom, primeiro entra mais um fator E elevado a menos a diferença das duas energias fundamentais que você usou para calcular as duas funções de partição. No caso do átomo ionizado, você usou a energia do átomo ionizado, né? E no caso do átomo não ionizado, você usou o estado fundamental, e a diferença de energia é justamente a energia de ionização. E aí, para você poder calcular esta razão propriamente, análogo ao que você fez antes com a equação de Boltzmann entre dois estados, você tem que multiplicar ainda vez com E elevado a menos esta diferença de energia sobre kT.
Mas entram mais fatores nesta equação de Saha, por exemplo, a densidade de elétrons livres. Um fator 2 vem dos diferentes estados de spin desses elétrons livres. E um outro fator que também tem a ver com os possíveis estados de spin. Explicar esses fatores já não é tão simples assim. Pelo menos esta densidade de elétrons livres ainda dá para tornar plausível, porque ela entra. Afinal, elétrons livres fazem como que os átomos têm maior probabilidade de fazer a recombinação, de deionizar-se. Isso então vai diminuir sua fração de átomos ionizados. Mas, como dito, cada fator é um pouco difícil de explicar. Bom, às vezes você exprime esta equação de Saha não em função da densidade desses elétrons livres, mas em função da pressão desses elétrons livres. É fácil converter entre os dois, é só usar a lei dos gases perfeitos, segundo a pressão de alguma componente do seu gás ou plasma é igual à densidade daquela componente vezes a temperatura, vezes a constante de Boltzmann. Aí obtemos esta versão da equação de Saha. Vamos agora aplicar esta equação de Saha ao hidrogênio, afinal nossa meta ainda é entender por que as linhas de algum estado de hidrogênio, as linhas de Balmer, são os mais fortes por uma certa temperatura. E neste caso, nossos dois estados de interesse são hidrogênio neutro e hidrogênio uma vez ionizado. Não dá para ionizar hidrogênio mais, né? Só tem um elétron. E a diferença entre o estado fundamental do hidrogênio neutro e o hidrogênio ionizado é justamente 13,7 elétron-volts, uma energia de Bohr. E enquanto existe apenas um estado de hidrogênio ionizado, quer dizer o próton isolado, mas fica mais difícil calcular esta função de partição para o hidrogênio neutro, já que temos um número infinito de estados. Felizmente, olhando para a definição desta função de partição, vemos que cada estado entra com um peso elevado a menos a diferença de energia entre o estado e o estado fundamental dividido por kT. E esse fator acaba sendo muito pequeno, desprezível para todos os estados excitados. Então, nossa função de partição é bem estimada se levarmos em conta apenas o estado fundamental. E este então entra com peso 1, já que o fator de peso é elevado a menos uma energia menos ele mesma dividido por kT, ou seja, é elevado a menos 0, e isso dá 1. Mas desse estado existem dois, quer dizer, um estado degenerado, isso porque há duas orientações do spin do elétron. Então temos que esta função de partição para o hidrogênio neutro é praticamente 2. E assim dá para calcular em função da temperatura a fração de átomos de hidrogênio que é ionizada, ou seja, o N2, o número de átomos ionizados, dividido por N total, o número total de átomos de hidrogênio, que é nada outro do que o número de átomos de hidrogênio não ionizados mais o número de átomos ionizados. Se ainda dividimos numerador e denominador por N1, também podemos escrever esta razão desta terceira maneira escrita aqui. E temos esta dependência desta razão da temperatura. Aqui se usou uma
pressão eletrônica constante, obviamente se teria que usar a equação de Sa dependendo da densidade eletrônica, e esta é igual à densidade dos átomos de hidrogênio ionizados, afinal cada átomo de hidrogênio contribui um elétron livre para o plasma, mas acontece que usar esse valor constante de pressão, o resultado razoável e a verdadeira curva, pelo menos qualitativamente, não difere muito desta aqui. O importante é que vemos que até uma certa temperatura todos os átomos de hidrogênio são não ionizados e a partir de uma certa temperatura todos os átomos são ionizados, e que a temperatura onde isso muda é da ordem de 9600 Kelvin. E que esta transição de todos os átomos não ionizados a todos os átomos ionizados é bastante rápida quando a temperatura aumenta. Uma consequência disso é que se você tem, por exemplo, numa atmosfera de uma estrela, um gradiente de temperatura, a zona naquela o gás é parcialmente ionizado é bastante fina. E agora podemos estimar a fração de átomos de hidrogênio no primeiro estado excitado em função da temperatura. Aí obtemos esta curva que primeiro sobe e depois desce de novo, tem um pico no meio numa temperatura por volta de 9900 Kelvin, o que é bastante próximo da temperatura das estrelas tipo A0, as estrelas com as mais fortes linhas de Balmer. Por que o valor não é exato? Primeiro porque a gente ignorou que numa atmosfera de uma estrela não existe apenas hidrogênio, existe também bastante hélio e um pouco de elementos mais pesados, e que também podem contribuir elétrons livres, o que aumenta então a densidade de elétrons livres e aumenta a temperatura de ionização dos átomos de hidrogênio. E também do fato de que essas equações de Boltzmann e de Sa, na verdade, valem apenas quando se tem equilíbrio termodinâmico. Daqui a pouco, em outra aula, daqui a pouco já vamos dizer exatamente o que é isso. Isso poderia não ser o caso, se bem que em estrelas pacíficas isso normalmente é mais ou menos o caso. Mas então a presença de outros elementos que hidrogênio já pode explicar porque o pico não fica exatamente onde prevemos ele com nosso cálculozinho simples. Acho que vale a pena resumir tudo o que falamos até agora para realmente entender por que temos um máximo na intensidade das linhas de Balmer para uma dada temperatura. Relembrando, linhas de Balmer surgem quando átomos que estão no seu primeiro estado excitado, o estado com n igual a 2, são excitados ou absorvem um fóton, melhor dito. Então, nossas linhas de Balmer vão ser o mais forte quando temos muitos átomos nesse primeiro estado excitado. Agora, se a temperatura é muito baixa, não temos muitos átomos no primeiro estado excitado, porque todos estão no estado fundamental. E em temperaturas muito altas, não temos muitos átomos nesse estado, porque a maioria está ionizado. E então, no meio, temos uma temperatura para aquela temos o maior número de átomos no primeiro estado excitado. E vamos, a partir do exemplo do Sol, mostrar que
tudo o que falamos agora resulta na conclusão de que não é apenas a abundância do elemento que conta, para o qual intensas são as linhas de absorção daquele elemento. O Sol tem uns 5.777 Kelvin de temperatura na atmosfera, e fazendo o cálculozinho dos slides anteriores para as linhas de Balmer, achamos que só uns 5 em cada bilhão dos átomos de hidrogênio estão nesse primeiro estado excitado, então aptos para causar linhas de Balmer em absorção. Fazemos agora o mesmo cálculozinho para uma linha de cálcio. O cálcio é um elemento muito mais raro na atmosfera do Sol do que o hidrogênio. E vamos fazer o cálculo para uma linha do cálcio ionizado, a linha 2K de cálcio, não importa muito como se chama a linha. Aí, isso é uma linha que tem como nível inferior o estado fundamental deste cálcio ionizado. Aqui vocês veem os valores que temos que usar nas equações de Boltzmann e de Saar no nosso cálculozinho. A diferença de energia entre os dois níveis que compõem esta linha de cálcio é 3,12 elétron-volts, a energia de ionização do cálcio é 6,11 elétron-volts, e as funções de partição dos estados fundamental deste íon e o estado excitado de interesse deste íon são 1,3 e 2,3. E usando esses valores, achamos que da ordem de 918 por 919 átomos de cálcio na atmosfera do Sol é ionizado. E desses 264 em cada 265 está no estado fundamental, o que faz que praticamente todos os átomos de cálcio estão no estado certo para causar esta linha de cálcio 2K. E por isso, apesar de ter muito mais hidrogênio na atmosfera do Sol do que cálcio, temos uns 400 vezes mais átomos de cálcio que podem fazer esta linha cálcio 2K do que átomos de hidrogênio que podem fazer alguma linha de Balmer. Então, esta linha de cálcio acaba sendo mais forte que as de Balmer no espectro de Sol, apesar do fato de que o hidrogênio é 500 mil mais abundante que o cálcio na atmosfera do Sol. Acho que isso deve ter convencido vocês de que as intensidades de linhas espectrais não dependem apenas das abundâncias dos elementos, mas muito mais fortemente de outros fatores como a temperatura da sua atmosfera estelar, ou também qual fortemente seu íon absorve elétrons, a grandeza que podemos chamar de seção de choque para absorção de fótons. E aqui vemos como, por esses motivos, dependendo da temperatura, diferentes linhas de diferentes elementos dominam o espectro de linhas de absorção das estrelas. Uma maneira de classificar as estrelas, outra que pelas intensidades das linhas de absorção nos seus espectros, é este diagrama aqui, que acaba sendo um diagrama bastante importante na física estelar. Ainda vamos ver ele muitas vezes, é o tal do diagrama Hertzsprung-Russell. Neste diagrama, classificamos as estrelas por duas propriedades, pela sua temperatura e luminosidade. Então, conhecendo a temperatura e luminosidade de uma estrela, podemos posicioná-la neste diagrama,
O que vocês veem nesse exemplo de um diagrama de Hertzsprung-Russell é um diagrama de todas as estrelas da vizinhança solar. Cada ponto é uma estrela. E prestam atenção, o eixo X é o eixo da temperatura e é um eixo decrescente, tal que estrelas do lado esquerdo desse diagrama são mais quentes que estrelas do lado direito. E já que a sequência das classes espectrais OAM era uma sequência em temperatura, a gente também pode usar essas letras OAM para rotular o eixo X do diagrama Hertzsprung-Russell. Obviamente, o diagrama Hertzsprung-Russell tem um problema que nos seus eixos temos grandezas difíceis de medir diretamente. Temperatura, a gente não consegue colocar um termômetro na estrela, né? E luminosidade, a gente teria que saber a distância e medir o espectro ao longo de todos os comprimentos de onda, e normalmente temos observações de uma estrela apenas numa pequena faixa espectral. Então, temperatura e luminosidade não são diretamente observáveis. O que fazer, então, para obter o diagrama Hertzsprung-Russell de algum conjunto de estrelas? No slide anterior, a gente viu ele da vizinhança solar, mas no caso de aglomerados estelares também é interessante montá-lo e outras populações estelares. Bom, temperatura e luminosidade não podem ser observáveis diretamente, mas conhecemos grandezas observacionais que têm fortes correlações com essas duas grandezas. Por exemplo, se a gente mede a magnitude absoluta em alguma banda, esta provavelmente já dá uma boa ideia da luminosidade total da estrela. A gente aprendeu que os dois diferem por uma grandeza chamada correção bolométrica, mas em muitos casos esta é pequena. E a temperatura tem forte correlação com uma grandeza que também conhecemos na primeira aula, qualquer cor, por exemplo, B-V. Então, o que fazer? Temos que medir as magnitudes das estrelas em duas bandas, por exemplo, B e V. Aí temos as magnitudes aparentes, o que já nos dá a cor, se a gente ignora a extensão interestelar, o que também em muitos casos podemos fazer. Mas ainda não a magnitude absoluta. Para isso ainda temos que determinar o módulo de distância. Por exemplo, por paralaxe, mas para distâncias maiores, paralaxe não é possível usar. Tem outros métodos, a gente vai chegar em outros métodos para medir distâncias até, por exemplo, aglomerados estelares durante esta disciplina. E aí obtém-se as magnitude absoluta e cores desta maneira. E usando agora como eixo X a cor que a gente determinou, que então tem correlação com temperatura, e como eixo X a magnitude absoluta em uma das bandas que tem correlação com luminosidade, a gente cria algo que se chama diagrama cor-magnitude, que obviamente é um tipo de tradução do diagrama Hertzsprung-Russell para grandezas observacionais, por isso também podemos chamar ele de diagrama Hertzsprung-Russell observacional. E aqui vemos um exemplo do diagrama cor-magnitude das estrelas da vizinhança solar, e se vocês lembram bem, o diagrama Hertzsprung-Russell dessas mesmas estrelas, vocês lembram que a aparência era bastante parecida. E se a gente quer realmente o diagrama Hertzsprung-Russell com temperatura e luminosidade como eixos, a gente pode traduzir este diagrama de volta, ou traduzir ele para o próprio diagrama Hertzsprung-Russell,
usando relações magnitude absoluta em V para luminosidade e cor, por exemplo, B menos V para temperatura, temos que calibrar estas relações. Isso pode ser feito usando estrelas próximas daqueles a gente conhece luminosidade e temperatura também por outros meios. Aqui se vê então uma tradução do diagrama cor-magnitude da vizinhança solar para o diagrama Hertzsprung-Russell da vizinhança solar. Mas tem outra coisa que também podemos fazer para interpretar o diagrama cor-magnitude de algum conjunto de estrelas. Em geral, para interpretar esses dados, a gente quer comparar com modelos, né? E em lugar de fazer modelos que prevêem temperatura e luminosidade e comparar esses com uma tradução do diagrama cor-magnitude para o diagrama Hertzsprung-Russell, a gente pode também fazer modelos que prevêem diretamente cor e magnitude e comparar diretamente com o diagrama cor-magnitude. Bom, para fazer isso, a gente também precisa de modelos que prevêem como uma estrela de dada cor e magnitude, como seria o espectro dele, chamados de modelos espectrais. Aqui embaixo vemos duas figuras, uma de modelos de estrelas no diagrama Hertzsprung-Russell. As linhas, não precisam entender tudo, mas as linhas significam previsões de temperaturas e luminosidades de conjuntos de estrelas. E usando modelos de espectros de estrelas em função de temperatura e magnitude, a gente consegue construir o mesmo diagrama mais diretamente no diagrama cor-magnitude e comparar isso com diagramas cores-magnitudes medidas de conjuntos de estrelas. Mas voltando um pouco para o diagrama Hertzsprung-Russell teórico mesmo, aquele que usa temperatura e luminosidade, a posição de uma estrela nele nos não dá apenas temperatura e luminosidade, mas também o seu tamanho ou raio. Como isso? Bom, obviamente o raio é proporcional à raiz da superfície da estrela. Aí é simplesmente pegar superfície de uma esfera e explicitar o raio. Aí obtemos esta fórmula aqui. O raio é a raiz da superfície dividido por 4π. E segundo a lei de Stefan Boltzmann, a luminosidade por área de um corpo com uma dada temperatura é sigma vezes a temperatura na quarta potência, explicitando a superfície A e substituindo na fórmula anterior obtemos isso. Ou seja, o raio de uma estrela é função da sua luminosidade e temperatura. Dá para ver pela fórmula que o raio vai ser grande para luminosidades grandes e com luminosidades fixos para temperaturas baixas. Isso corresponde ao canto superior direito do diagrama Hertzsprung-Russell, então é lá onde achamos as estrelas de tamanho grande e no canto oposto as estrelas de tamanho pequeno. Podemos usar esta fórmula também para achar as linhas de raio constante no diagrama. É simplesmente tomar R como uma constante e explicitar o L como função de T, então. E aí a gente obtém estas linhas que vão de esquerdo superior para direito inferior. São ao longo dessas linhas que todas as estrelas têm o mesmo raio. Agora vamos para uma pequena adição ao sistema de classificação espectral das estrelas, aquele do início da aula com O, B, A, etc.
Afinal, esta classificação é fortemente correlacionada à temperatura, ou seja, o tipo espectral nos dá a coordenada x de uma estrela no diagrama Hertzsprung-Russell. Mas como dá para ver nessa figura e como o Morgan e o Keenan perceberam, para uma dada temperatura pode haver estrelas de diferentes luminosidades, respectivamente de diferentes tamanhos. Por isso eles definiram as tais das classes de luminosidades. Na classificação original deles era um número romano que vai de 1 a 5, os número 1 sendo os mais brilhantes de um certo tipo espectral e os 5 os mais fracos. E vamos ver que estas classes de luminosidades correspondem aproximadamente a diferentes fases evolutivas das estrelas. Posteriormente foram feitas adições a esse sistema de classes de luminosidades de Morgan-Keenan. A classe 1 foi subdividida em duas, 1A e 1B. Foi adicionada ainda uma classe 1AO e duas classes mais fracas que o 5, o 6 e o D. Antes de dar nomes para estas classes todas, além desses números romanos, vamos dar dois exemplos. Nesta classificação, o Sol é uma estrela anã do tipo G2, então o Sol é uma G2V, enquanto Betelgeuse, que é um gigante, é uma M2-1A. Mas vamos lá, a classe 1, que então podemos subdividir em 1AO, 1A normal e 1B, são as supergigantes. Isso é uma fase evolutiva das estrelas de maior massa. A gente vai falar sobre isso em muito mais detalhes numa aula da segunda metade desta disciplina. As classes 2 e 3 são gigantes, não supergigantes, mas gigantes. Isso são fases evolutivas de estrelas de massa não tão alta assim. A classe 4 são subgigantes, que é uma fase de transição entre a sequência principal e as gigantes. E esta sequência principal é a classe 5, também chamadas de anãs. A classe 6, também chamada de subanãs, é uma sequência que fica um pouco abaixo da sequência principal. Na verdade, são estrelas do mesmo tipo que as estrelas da sequência principal, mas com uma abundância de elementos pesados mais alta, e esses elementos pesados são mais opacos, o que torna estas estrelas um pouquinho menos brilhantes que as estrelas anãs normais. E por fim, a classe D ou 7 são as anãs brancas, que são um dos possíveis estágios finais das estrelas, um dos possíveis cadáveres que podem sobrar de uma estrela depois da sua morte. Vamos ouvir muito mais sobre os diferentes tipos de cadáveres de estrelas mais para frente nessa disciplina. Dá para fazer esta classificação por classe de luminosidade até se você não sabe, por exemplo, a distância até sua estrela, então não sabe a luminosidade absoluta da estrela, mas tem seu espectro. Isso, pela largura das linhas espectrais, acontece que para estrelas do mesmo tipo espectral, as linhas espectrais são mais largas em estrelas menos luminosas, que são as estrelas menores daquele tipo espectral. Isso é porque estas têm atmosferas mais densas do que as estrelas maiores do mesmo tipo, e nessas atmosferas mais densas há mais colisões entre os átomos.
E isso causa o alargamento dessas linhas espectrais. No livro base, que é escrito em inglês, isso é chamado de pressure broadening das linhas espectrais. Eu traduzi isso por alargamento de pressão. Eu não vi o termo em lugar nenhum oficial, então é uma tradução minha. Talvez o pessoal desta área, quando fala português, usa um outro termo. Bom, a gente vai ouvir mais sobre isso nas próximas 2 aulas. Bom, agora que sabemos um pouquinho mais sobre o que significa uma posição no diagrama Hertzsprung-Russell, vamos finalmente tentar interpretá-lo e, ao montar este diagrama, por exemplo, para a vizinhança solar, a gente vê que certas regiões do diagrama são bem populadas de estrelas e outras estão praticamente vazias. A gente pode dizer que as estrelas estão agrupadas em ramos no diagrama. Como interpretar estes ramos? Uma possível interpretação poderia ser que sejam sequências evolutivas. Ao longo da vida, uma estrela talvez se movimenta ao longo de um desses ramos, e o fato de que vemos estrelas em diferentes pontos dos ramos quer dizer que a gente vê estrelas em diferentes momentos da sua evolução. E outra possibilidade seria de que cada ramo corresponde a algum estágio evolutivo das estrelas, então todas as estrelas ao longo de um ramo estão no mesmo estágio evolutivo, mas alguma outra propriedade muda de um ponto no ramo ao outro. E já adianto que as duas possibilidades são certas dependendo do ramo. Por exemplo, na sequência principal, todas as estrelas estão no mesmo estágio evolutivo. O que muda ao longo da sequência é outra grandeza, no caso a massa. Mas, por exemplo, no ramo dos gigantes vermelhos, é uma sequência evolutiva mesmo, e estrelas ao longo do ramo de gigantes vermelhos estão em diferentes momentos da sua evolução de gigante vermelho. Foi isso para hoje. Agora que sabemos como é feita a classificação espectral, nas próximas 2 aulas vamos ouvir mais sobre a física das atmosferas das estrelas, que afinal resulta nesses espectros. Até lá!